nós temos falado um pouco do poder de Jesus, o poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre o mal. E hoje nós gostaríamos de falar do poder de Jesus sobre a doença. Doença é uma coisa que nós muitas vezes não gostamos de falar sobre ela, mas em algumas partes e momentos da nossa vida ela nos alcança. Mas interessante que nessa caminhada e quando a gente pensa em doença, eu penso de uma forma que doença é algo que nos dá uma parada brusca. É algo que nos impede muitas vezes de continuar a nossa vida ou caminhar, porque nós ficamos debilitados ou alguma coisa acontece em nosso ser. E muitas vezes nós nunca estamos preparados para a doença, ou muitas vezes nós não reconhecemos que nós estamos doentes. E eu queria compartilhar com os irmãos esse sentido, de realmente pensar um pouco sobre o que é doença. Quando nós vemos um mundo que hoje está doente, um mundo que foi destituído, um mundo que caiu no pecado, ou seja, a doença parte do princípio da queda, onde o homem nega Deus e começa realmente a partir dali viver uma vida distante de Deus e uma vida onde ele começa a adquirir doenças, uma vida onde ele começa a caminhar distante de Deus. E isso começa realmente a fazer toda uma diferença na vida da humanidade, porque através da queda, através desse momento, o homem é destituído de Deus. E eu gostaria de ler um texto que está em Marcos, capítulo 24, a partir do versículo 24 ao 34. Fala assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe havia aproveitado. Isso antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás e entre a multidão e o tocou em suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe se secou a sua fonte de sangue, seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava ao redor para ver o que era isto que fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e será curada deste mal. Certa mulher. Nós vemos um texto onde começa a falar de uma mulher. E quando a gente começa a pensar numa mulher, nós temos um princípio da modernidade de hoje. Mas eu queria levar vocês a pensar um pouquinho dessa certa mulher que o texto fala, que fala lá da Palestina. Uma mulher que não tem rosto, uma mulher que é apresentada e que é realmente mostrada como uma certa mulher. A mulher, quando nós vemos ali, no tempo de Jesus, as mulheres não tinham muito a presença de falar, não tinha muito realmente o contexto de toda a sociedade de estar presente. A mulher ela era sempre deixada de lado. Interessante que a mulher, nessa forma de deixar de lado, nós vemos que Jesus ele nunca expôs nenhuma situação de nenhuma mulher ou de alguém. Mas nós vemos que é certa mulher, Jesus mostra e começa uma história. E começa a falar de uma mulher que realmente faz a diferença. Porque essa certa mulher, ela vai até Jesus para tocar em Jesus. E quando eu começo a pensar em tocar em Jesus, nós vemos que essa mulher era uma mulher que já havia sofrendo durante 12 anos de vida, padecido uma enfermidade. Interessante que na Palestina, quando as mulheres, no Oriente Médio, quando as mulheres tinham um ciclo menstrual, talvez a partir dos seus 12 anos ou na sua adolescência, ela era considerada como imunda. Em Levítico, vai falar um pouco, Levítico 15, vai falar desse conceito que a mulher era considerada como imunda. E o que aconteceria naquela época? Por aquela atitude, ela pegava, era retirada ali do seu contexto da sua casa, após 5 dias, a mulher falava ao esposo, ela retirava da sua casa, fazia uma malinha, ela e a filha ia na frente
e a filha, uma esposa e a mulher ia na frente, e a filha vinha atrás, e o pai gritava: está imunda, está imunda. E até a cama e as roupas, o vestimento da cama eram queimadas. Tudo isso é um contexto da mulher, né? Um contexto, hoje parece tão simples, tão natural, mas um contexto que lá na antiguidade era um processo muito doloroso para a mulher, onde era tirado do convívio da família, convívio de seus amigos. E hoje o judeu ortodoxo, eles nem apertam a mão da mulher, hoje, né, com medo desse sentido, da mulher estar imunda. E aí nós vemos assim que essa imunda, essa impura, realmente essa é a questão da mulher. Mas quando nós vemos um pouco sobre a mulher, nós começamos a identificar algumas coisas que nós temos aí. Reconhecer que está doente. O fato é que nós não queremos falar quando nós estamos doentes. E nós não reconhecemos a nossa doença. Mas isso nos leva a algum ato de isolamento. Quando nós estamos doentes, muitas vezes nós nos isolamos. Nós não queremos falar. E isso parte do princípio de cada um. Para ser curado, há a necessidade de reconhecermos que estamos doentes. Muitas vezes na nossa vida nós não reconhecemos que nós estamos doentes. Todo mundo é doente. Todo mundo tem um problema, menos nós. Nós não reconhecemos que nós precisamos de cura. Nós não reconhecemos que nós, muitas vezes, tomamos algumas posições que não é realmente a identificação que nós também estamos doentes. Quando nós estamos doentes, nós vemos um ato de exposição, né? Aquela mulher também parte do isolamento, mas ela começa a expor o que ela tinha. Quem aqui gosta de expor os seus problemas? Quem aqui gosta de expor as suas dificuldades? Quem aqui gosta de realmente expor aquilo que tem presenciado, aquilo que tem vivido? Nós vemos que há grande dificuldade de realmente tomar essa prática e tomar esse ato como uma ação. Porque nós nos escondemos. Como que Jesus, muitas vezes a gente conversando, a gente está doente, a gente está debilitado, ou alguma parte da nossa psicologia não está conseguindo realmente discernir algumas coisas, nós estamos doentes, e quando a gente fala, como irmão, você precisa buscar uma ajuda, você precisa realmente identificar outras coisas, ir ao médico, e a pessoa fala: mas Deus sabe. Realmente, Deus sabe, Deus nos conhece. Mas o processo é que nós temos que buscar em Deus, nós temos que realmente se dedicar a ter uma ação. Nós vemos realmente, reconhecemos que estamos doentes, mas nós não temos uma ação de buscar um remédio. Um exemplo: quantas vezes nós vamos ao médico fazer um periódico? Quantas vezes realmente nós falamos: não, esse ano não vou fazer um periódico, vou fazer um check-up? Quantas vezes nós fazemos isso? Muito difícil nós pensarmos e termos essa prática. É muito difícil realmente termos essa identificação. Quando nós vamos ao médico? Quando realmente nós estamos doentes, quando realmente já não há mais uma condição para a gente fazer. Mas nós vemos que reconhecer que está doente. Esta certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. A consciência de identificar o problema. Nós sabemos qual é o nosso problema, nós identificamos os nossos problemas, mas nós não temos realmente a consciência de que aquilo tem nos causado mal. Nós não temos a consciência realmente que aquilo que nós temos vivido é algo que precisa ser tratado. Nós temos que identificar o problema, nós temos que realmente reconhecer que o nosso problema qual é. Por quê? Procurar a causa sem desanimar. Muitas vezes nós, quando estamos doentes, o nosso anseio, muitas vezes a gente conversa, primeira coisa que a gente fala: não vou levantar da minha cama, não quero que ninguém me incomode, eu vou ficar aqui quietinho mesmo, eu vou ficar aqui, eu não quero saber. E muitas vezes até falar: eu prefiro morrer, né? E a gente não tenta realmente solucionar o problema. Nós nos acomodamos. E tudo isso faz diferença para a nossa vida. Porque nós temos que lutar, nós temos que realmente buscar. Aguardar o tempo é um sofrimento prolongado. Quando a gente está doente, quando a gente está passando por isso, por aquela luta, por aquele momento, algumas coisas começam realmente a nos incomodar. Mas aquilo que a gente passa parece que uma luta interminável.
Parece que é uma luta que não tem fim. E cada um que passa um problema sabe em seu ser como é difícil esse sentimento. Como é difícil realmente essa identificação. Porque quem está passando a dor é a pessoa. Quem está sentindo o sofrimento ou aquela luta é a pessoa. E isso parece muitas vezes uma eternidade. Isso parece realmente uma luta muito grande. Mas o que nós temos que identificar realmente é buscar em Jesus e buscar ajuda. Como é difícil pedir ajuda. Falar que não está legal, falar que não está bem, falar que precisa de socorro, falar realmente, gritar, eu estou precisando de ajuda, por favor, ore por mim, estou precisando de ajuda, você conhece algum médico, você conhece alguma pessoa que conhece tal problema? Muitas vezes nós deixamos as coisas acontecer, as coisas realmente nos machucar, e nós não vemos que nós temos e podemos gritar por ajuda. Semana retrasada, o irmão Rodrigo fez uma oração no grupo de comunhão, e eu achei muito interessante a gente participando, e ele falou que nós temos que cuidar uns dos outros. E quantas vezes nós temos sido omissos nessa ordem que Jesus nos dá, de cuidar uns dos outros, de ter atenção uns pelos outros, porque passar a dor sozinha é muito difícil, não é? Mas quando você compartilha a sua dor com um amigo, quando você compartilha a dor com a pessoa que está ao seu lado, quando você compartilha aquele momento que você está passando, que só você sabe, com a pessoa que realmente está junto com você ali naquele momento, e te dá um abraço, e muitas vezes não fala uma palavra, mas o fato de você reconhecer que ele está ao seu lado é muito bom, é muito gratificante. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, fala: E Jesus, tendo ouvido isto, disse: Não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu estava alguns meses atrás com um problema na vista, no meu olho. E eu estava com uma mancha, compartilhei com alguns irmãos, já tinha feito vários exames, e não saía essa mancha. E toda vez que ia no médico, comecei a fazer um check-up ali, e nada identificava. Estava tudo normal, estava tudo certo. E eu pedi para alguns irmãos estar orando, porque aquilo estava me preocupando. Quando eu vim dirigindo sempre para cá à noite, vinham umas placas, mas tudo branco, um borrão, e eu nunca tive essa sensação. E ali eu comecei a ficar preocupado, comecei a pensar como que eu ia fazer, porque eu já estava me preparando para que eu ficasse apenas com uma vista, o processo que estava indo. Foi meio rápido. Eu falava com os irmãos, está acontecendo, mas tranquilo, né? Mas eu sabia o que eu estava passando ali. E eu pedi para os irmãos e algumas irmãs estarem orando por isso. E durante algum tempo eu percebi que a minha vista estava cada vez mais com dificuldade, não conseguia enxergar. Aquela placa de saída de emergência ali para mim estava difícil, eu não conseguia. E de repente a outra vista também, eu acho que por usar mais, também estava ficando já um pouco ofuscado. Mas o interessante é que eu pedi para algumas irmãs orarem, e uma certa feita, eu entrando na igreja, a irmã Laide perguntou assim: como é que está a sua vista? Parei um pouquinho, dei uma olhada assim, e minha vista estava normal. E todo dia à noite, meu menininho André orava e também pedia a Deus para que a minha vista voltasse ao normal. Talvez ele nem sabia ali que ele estava pedindo para o papai, mas sempre a mãe pede pelo pai, pede pelo pai. E graças a Deus, meus irmãos, a minha vista voltou ao normal. E eu fiquei pensando realmente o fato de que correr atrás da cura nos motiva realmente num processo. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Foi um toque intencional. Nós vemos que aquela mulher, ela tinha, todo momento, ela queria tocar em Jesus. Ela queria chegar diante de Jesus. Ela queria realmente, ela foi com um propósito, com um toque definido. Ela queria chegar ali e ir diante de Jesus e colocar a sua mão no seu manto. Interessante que as vestes de Jesus,
mostra que naquele momento a multidão apertando, todo mundo andando ali, e Jesus, nós vemos essa mulher rompendo todas as barreiras, em todo o processo que a gente falou, a luta dessa mulher durante 12 anos, imaginem vocês, todo dia ali, durante 12 anos, com fluxo de sangue, como estava a força dessa mulher, como realmente ela estava para chegar diante de Jesus e ainda conseguir encostar em Jesus, porque grande era a multidão que estava em volta dele, grande era a multidão que estava junto com Jesus. Mas nós vemos que essa mulher, ela tem um toque intencional, ela rompe as barreiras. Hoje nós estamos aqui, muitas vezes Deus conhece, sabe o nosso coração, sabe o que nós precisamos ser tratado, e uma coisa que eu falo é realmente acreditar que Deus pode mudar, não a gente, mas Deus. Porque muitas vezes nós temos uma luta meio assim, eu vou mudar amanhã, né? Porque eu vou mudar meu jeito, porque eu vou mudar a minha atitude. Mas depois de uma semana, continua o mesmo processo, o mesmo jeito, a mesma coisa. Por quê? Porque nós precisamos mudar realmente a nossa atitude, a nossa posição, a nossa consciência e realmente entender que Deus é que nos muda e Deus nos transforma. O sentido disso é porque se antigamente nós éramos de um jeito, hoje você que está aqui tem outro jeito, hoje você tem outra forma, hoje você tem uma outra identificação, porque você foi movido, né, a estar aqui. Essa mulher também, ela foi movida por um toque de fé, ela creu. Assim como eu tive a experiência da minha vista ser curada, porque eu criei, mas as pessoas que estavam também orando creram, e isso mudou o sentido, isso realmente foi um toque de fé, e muda realmente a nossa vida. Porque muitas vezes quando a gente vai falar, o primeiro a desacreditar somos nós. Nós estamos muito incrédulos com as coisas. Nós muitas vezes não buscamos realmente crer em Jesus. Buscar que Jesus pode fazer. E se for o tempo de Jesus, que haja um tempo prolongado, que eu possa entender também que Deus está ao meu lado, que Ele está caminhando comigo nos meus momentos de dificuldade. E isso realmente é identificar que Jesus, Ele está conosco em todos os tempos. Mas essa mulher, ela foi um toque eficaz. Assim que ela relou no Jesus, assim que ela relou no manto de Jesus, ou na veste de Jesus, o que aconteceu? Naquele mesmo momento, o seu fluxo de sangue parou, cessou. Ela foi curada. Nós temos que acreditar em Jesus. Nós, o povo de Deus, o povo cristão, tem que viver mais em fé. Nós temos muitas vezes falando assim, se eu vou perder o ônibus, a gente não faz nenhuma oração para quando sai de casa, Deus, cuida da minha vida, minha saída, meu retorno. Nós deixamos de ter a nossa fé em Deus. Nós deixamos de praticar as nossas orações no momento do nosso almoço, no momento da nossa janta, no momento que nós levantamos. Nós deixamos realmente de acreditar que nós temos que tocar em Jesus em todos os tempos. E saber que Ele tem algo para nós. E saber que Jesus quer nos abençoar. Essa semana lá no serviço, eu conversando com um rapaz, e eu falei para ele, cara, você é um cara muito inteligente. Agora, você imagine você pondo a mão numa pessoa e pedindo para que essa pessoa, em nome de Jesus, fosse curada, e ela fosse curada, qual seria a sua reação? Em saber que nós somos as pessoas que Deus quer nos usar, que Deus quer realmente alcançar pessoas através de nós, e cabe realmente essa identificação de cada um que nós estamos aqui nessa noite. Sempre falam a mesma, tem bancos vazios, tem muitos bancos vazios, tem muitos lugares vazios, inclusive a nossa casa. Precisa de pessoas, precisa de convidar pessoas, amigos, para estar em casa, para falar de Jesus, sair mais com intenção em realmente falar o que Jesus tem feito e o que Jesus faz. Nós vemos que a nossa posição muitas vezes não tem sido favorável ao reino de Deus. Não tem sido posição favorável à vontade de Deus daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Aquilo que Deus quer fazer. Ontem nós também estávamos lá no Olímpia, lá nós estávamos num trabalho lá do grupo de comunhão, um trabalho muito bacana, junto com o pessoal do Olímpia. E estava eu e o pastor Danilo lá, falei, Rodrigo, você precisa mexer no som aqui que a gente está perdido. Não, eu vou mexer, daqui a pouco eu volto.
Ficou eu e o Danilo lá, quase 2 horas, né, Danilo? Fazendo ali, tentando, e não conseguimos nada. Falei, Rodrigo chegou, eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus. E a hora que ele chegou ali, começou a mexer, e o interessante, o reino de Deus, como é gostoso, como é bom trabalhar. De repente apareceu um menino, ele falou, tem uma mesa em casa, traz a mesa lá. E de repente, falou, tem um pedal em casa, trouxe pedal e não é cabo, eu tenho cabo. Tudo um vizinho falando isso aí para a igreja ali. Vocês imaginem Deus agindo e a gente trabalhando ali. E fazendo teste nada, e ver o irmão Rodrigo ali e tal, e conseguimos fazer essa mesa funcionar. Trabalho que ia iniciar umas 6 horas, já era 7 e pouco, mas para honra e glória do Senhor eu vi a mão de Deus e eu vi como Deus age realmente quando a gente se dispõe em tocá-lo, em realmente buscar a presença dEle, em realmente se identificar que Ele pode fazer, Ele quer usar você e fica tranquilo, porque Ele vai trazer pessoas de fora para te socorrer. Amém? E ali naquele momento que a gente estava ali, ele veio com mesa, veio com tudo e tal. E aí, para ajudar no final, o som estava tudo lá, veio alguém com um massaveiro, né? Lá de longe. O irmãozinho com um massaveiro que veio para cá, o sobrinho do Rodrigo estava lá, trouxe as coisas para cá, para a igreja, e Deus fez a obra que pertence a Ele. Mas o fato é que algumas pessoas identificaram que precisavam tocar em Jesus. Algumas pessoas do grupo identificou que precisavam sair ali para fora para ser usado por Deus. Nós vemos que toda a multidão procurava tocar-lhe, porque ele saía virtude e curava a todos. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todo mundo que estava ali queria realmente se aproximar de Jesus. Nós, quando falamos de particularidade de doença, muitas vezes nos causa estranheza, porque nós estamos bem de saúde hoje, graças a Deus. Mas muitos de nós vivemos numa luta. Muitos de nós não reconhecemos que nós precisamos ser curados. A nossa alma, o nosso sentido de alegria com Deus. Você está alegre, você está vibrando por estar hoje em comunhão, por estar ao lado do seu irmão. Muitas vezes isso é sintoma de que nós estamos doentes. Porque o nosso anseio por Deus, a nossa intimidade com Deus, tem muitas vezes em nossa alma, nós estamos tão distantes, tão apáticos, que nós não temos sentido realmente a alegria de servir a Deus, a alegria de querer tocar em Deus, a alegria realmente de mostrar a grandeza desse Deus. Receber o remédio de Jesus. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tocou em suas vestes em meio ao desafio. Qual o desafio que você tem tido na sua vida? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as crises que realmente têm deixado você triste, deixado você desanimado? Mas nós vemos que nós temos tido desafios para que nós temos que superar isso. O povo de Deus, no geral, numa sociedade como hoje, tem vivido cada um a sua própria vida. Não tem se preocupado realmente nessa ordenança de Deus que é vencer esse desafio. Essa mulher, ela venceu o desafio. Ela queria ser sarada, ela queria realmente chegar diante de Jesus. Isso tem que ser o nosso anseio. Em querer chegar diante de Jesus, em querer estar aos pés de Jesus, em ouvir uma música e aquilo falar à nossa alma, como é bom estar na presença de Deus, como é bom ter essa alegria, como é bom sentir realmente essa alegria. Os desafios são muitos que nós temos, mas ela tocou em Jesus sabendo das consequências. Quais as consequências que poderiam acontecer para aquela mulher? A morte. Por aquele toque, por ela ser considerada impura, por ela ser considerada uma mulher que estava já há alguns anos distante de toda a sociedade, ela saberia que se ela encostasse em Jesus, se ela chegasse em Jesus, haveria uma consequência. Haveria algo que ela ia sentir, haveria algo que ela ia passar, que era o apedrejamento, ou ser chicoteada. Mas essa mulher, mesmo sabendo das consequências, ela vai até Jesus. Ela vai até Jesus e ela realmente começa tudo isso sabendo o que ela ia passar. Nós estamos aqui hoje. Nós sabemos que seguir Jesus há algumas consequências. E realmente essas consequências, muitas vezes aí fora, nos causa estranheza, e as pessoas também têm estranheza de cada um de nós, porque é para ser assim, porque nós seguimos Jesus,
Nós sabemos que seguir Jesus faz diferença ao mundo, e essa diferença não é bem vista, porque nós temos tido algumas dificuldades em identificar o que o mundo tem nos causado e qual é o mal. Mas nós vemos que essa mulher, ela tocou secretamente. Às vezes, nós queremos participar de uma situação, ou nós vemos a situação dessa mulher, ela vai até Jesus e toca secretamente. O que ela pensou? Vou tocar em Jesus, vou sair, de fininho, vou encostar ali e vou ser curado. Mas interessante que ela tocou também em Jesus em humildade. A humildade é um princípio muito forte que o cristão deve manter e ter. Porque quando a gente não se torna humilde, quando a gente perde essa humildade, quando a gente perde esse senso, nós achamos que nós não precisamos de cura. Nós achamos que realmente não há momento para a gente ser curado ou não há consequência, porque nós vemos pessoas doentes e também falamos que as pessoas não precisam de cura. Nós começamos a perder a humildade, nós começamos a nos identificar sem saber que nós temos que buscar Jesus, que nós temos que reconhecer em Jesus a atitude de cura para a nossa vida. Nós vemos que Jesus, quando ele andava ali na Palestina, quando ele andava naquelas ruas, as pessoas queriam se aproximar de Jesus. As pessoas queriam estar próximas a Jesus, porque elas viam que em Jesus ali havia esperança. Elas sabiam que realmente tocar em Jesus era algo que fazia diferença. Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. Não é só porque nós somos povo de Deus, cristãos, as pessoas aí fora também têm fé. Mas às vezes a fé que as pessoas têm colocado não está em Jesus. Está nos remédios, então em outras situações que não está se aproximando de Jesus. E cada vez mais distante de Jesus. E cada vez se colocando mais longe de ouvir aquilo que Jesus tem a falar ao seu coração. E nós vemos que quando nós colocamos a fé em Jesus, é que faz toda a diferença. Que ainda que nós estejamos doentes, que ainda que nós passamos por esse momento, sabendo das nossas limitações, entendendo isso, a nossa alegria, o nosso coração vai saber que nós estamos com a pessoa certa. E se isso tem acontecido, se isso realmente tem passado por um período longo, eu vou estar em paz, porque eu vou estar seguro. Eu vou estar realmente confiando e acreditando no Deus e na presença de Jesus na minha vida. Mas nós vemos também a atitude de Jesus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Talvez há um momento para nós pensarmos aqui nessa noite. É o momento de tocarmos na veste de Jesus. É o momento onde nós queremos realmente que Jesus tenha atitude sobre a nossa vida. Porque eu preciso da atitude de Jesus. Ele parou e viu a fé daquela mulher. Ele parou naquele momento. Talvez, muitas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente não para em observar a dor da pessoa que trabalha com a gente. A gente não para em identificar que se tem muito banco vazio, há irmãos que precisam de ajuda, há irmãos que precisam de um telefonema seu, para ouvir a sua voz, para realmente identificar. Porque Jesus toma a posição de parar. Ele para, ele vê a fé daquela mulher. E ele começa ali realmente a perguntar quem o tocou. Imagine vocês, uma multidão, todo mundo apertando ali, todo mundo junto, e Jesus parando e falando: quem me tocou? Como é grandioso pensar que quando você toca em Jesus, quando você chega diante de Jesus com fé, Jesus para a ouvir a sua voz. Você pode falar aqui nessa noite, você pode chegar diante de Jesus, você pode tocar, você que ergueu sua mão, a gente orando junto, compartilhando. Creia que você tem essa oportunidade de tocar em Jesus, de chegar diante de Jesus e realmente entender que Ele para tudo o que Ele faz para ouvir a voz de um filho, para ouvir a voz daquele que está junto com Ele. Jesus não a condenou. Todos os homens que estavam ali, por aquela atitude, por aquela posição, por talvez conhecerem aquela mulher,
Todos ali naquele momento poderiam condenar aquela mulher, condenar a sua atitude, mas Jesus não. Jesus não a condenou. Em nenhum momento você vê Jesus falando daquela mulher, condenando aquela mulher, mas se você vê Jesus dando atenção àquela mulher, restaurando a vida daquela mulher, parando ali naquele momento, Jesus libertou a mulher daquele mal. Nós vemos que Jesus, ele para todo o contexto ali daquela história, caminhando para um lugar também, rumo a uma outra situação. Nós vemos que Jesus, ele para ali para identificar aquela mulher. Jesus, ele quer identificar com você a sua história. Jesus quer identificar a sua história e há necessidade realmente de que você compartilhe com Jesus. Chegue até Jesus. O poder de Jesus sobre a cura parte de um princípio que nós temos que identificar. Eu estou doente. Eu preciso ser curado. Eu preciso levar cura. Porque qual é o princípio de sabermos que nós não estamos curados? Muitas vezes. Saber que a gente não pode curar. Ou levar cura para alguém. Porque a gente sempre conversa que como pode a gente estar doente e querer cuidar de doente? É difícil. A gente precisa realmente dessa cura de Deus, dessa cura interior, desse trabalho de Deus na nossa alma, para curar as pessoas, para falar do amor de Jesus. Se eu quero falar do perdão de Jesus sobre o pecado, eu tenho que me sentir perdoado, eu tenho que me sentir amado por Deus, para falar com o meu irmão, para falar da cura do mesmo jeito. Quando nós vemos que Jesus cura, que Jesus para, que Jesus se identifica, nós vemos que Jesus trouxe vida àquela mulher, porque ela coloca diante de Jesus a sua história. Ela coloca diante de Jesus a sua vida. Jesus não a condena, mas traz a uma vida. E Jesus para e pergunta, quem me tocou? O fato dessa atitude de Jesus também foi para mostrar que aquela mulher, a partir daquele momento, ela foi curada. A partir daquele momento, aquela mulher poderia ir no templo. Ir ao templo, que é tão normal para a gente todo dia, quando a gente pode vir até o templo. Mas aquela mulher estava privada de ir ao templo. Ela não poderia ir ao templo. Ela não poderia ter o convívio com sua família. Ela também não poderia ter o convívio com seus amigos, com o relacional. Então nós vemos que a vida dessa mulher é uma vida difícil. Mas uma vida não de um dia, 2 dias, 3 dias, ou uma semana. Mas 12 anos. 12 anos. O André hoje tem 7 anos. O Henrique tem 1 ano e 9? 1 ano e meio. Valentina tem 1 ano e meio também. Quanto tempo, quantas histórias nós, pais aí, as pessoas também que estão ao nosso lado, nossos amigos que viu a Valentina entrar aqui. Como ver uma criança assim crescendo, mas pensar assim na vida de uma mulher, 12 anos sofrendo. Você está recebendo essa mensagem aqui nessa noite. Ore a Deus para que você saia daqui pensando que eu quero ser curado por completo. Para levar a cura para um amigo meu. Para orar para um irmão. Para orar pelo meu vizinho. Para orar pela minha cidade. Para orar pelo meu inimigo. Porque Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você não só discrimine ou faça um contexto de todas as coisas que têm acontecido, mas Deus quer que você faça a diferença. Certa mulher, uma mulher que não era conhecida, uma mulher que não tem nome, ela fez diferença. Ela rompe todas as barreiras, ela rompeu todas as dificuldades que ela tinha, porque ela acreditava que ela poderia buscar a cura. Não existe morte maior do que da nossa esperança. Não existe morte maior do que a da nossa esperança. Quando a nossa esperança morre, quando nós perdemos a esperança no nosso coração, é um sinal vermelho. Não é uma bolinha, é um sinal bem grandão. Imagina um sinal enorme, porque nós estamos perdendo a esperança num Deus presente, num Deus vivo. Nunca perca a esperança. Nunca perca a sua fé, que foi para isso que você foi chamado. Para ter fé, para acreditar, para mostrar que através da sua vida pessoas podem crer em Jesus. O nosso testemunho realmente vai fazer a diferença, como de muitos irmãos têm feito na minha vida. Eu creio que você faça isso na vida do seu irmão.
Se preocupe realmente com o seu irmão, se preocupe realmente em identificar que há esperança. Que há esperança para nós que estamos aqui nessa noite. Que Jesus é a nossa esperança. Que Jesus realmente ele nos move a uma nova vida, a uma vida diferente, a uma vida que é um momento onde nós caminhamos rumo à eternidade. Nós já fazemos parte dela, eu creio. Mas nós vamos vivenciar uma vida aí que, se você crer, se você buscar, vai ser um momento de grande refrigério para a sua alma. Mas a esperança é algo para você se preocupar. Se você que está aqui nessa noite não tem tido a esperança, se não tem tido esperança da sua igreja, com o seu povo, com os seus pastores, né, com a sua liderança, tem esperança e ore. Tem esperança que nós precisamos de cura. Se algo está errado, nós precisamos de cura. Tocar nas vestes de Jesus foi um ato de atitude, foi um ato de coragem, mas também foi um ato de fé. E a nossa atitude hoje, qual vai ser? Queria chamar a Cida aqui para cantar uma música. Queria que você fechasse seus olhos. Essa música já é conhecida e ela é uma história e, assim, pelo menos quando eu estou cantando, eu vou me vendo na cena, né, como se eu estivesse lá nesse lugar, nessa hora. Então, a gente está falando da mulher, mas se coloca agora no lugar, fecha seus olhos e pensa você querendo tocar em Jesus. Amém? Pelas praias da Galileia seguia o Mestre Jesus. Uma pobre mulher dele se aproximou em meio à multidão e o tocou. E parando, perguntou: quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti. A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou. Perdoa-me. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, essa dor que eu sinto agora, esse mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé você tocou de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois daquele grande mal Jesus curou. Eu tinha medo de dar esse toque em Jesus. A gente tem medo, mas seja livre e toque no Senhor. O mestre parando perguntou: quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti. A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou. Perdoa-me. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, essa dor que eu sinto agora, esse mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé ela tocou nas
seu sofrimento, pois daquele grande mal Jesus curou. Se ao menos eu tocar nas suas vestes, essa dor que eu sinto agora, esse mal que me apavora, Ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir desse momento acabou seu sofrimento, pois daquele grande mal Jesus curou. Ele cura, Ele está curando, Ele está fazendo. Ele me curou. Convido a você continuar nesse sentido de oração e levar a cura essa noite. Talvez você está bem, está legal, está bacana, está um relacionamento bacana com Deus, está vivendo uma vida fantástica, mas tem alguém na sua família que está doente, tem alguém que precisa de cura, tem alguém que precisa realmente da sua palavra de fé e mostrar isso para as pessoas, que esse Deus, que essa história não foi uma história de lenda, uma história de faz de conta, mas a história que aconteceu na vida de alguém que acreditou em Deus. Uma história de uma pessoa que vivia por 12 anos sofrendo, mas ela ouviu falar de Jesus. Talvez você não precisa de 12 anos ficar sofrendo, mas você está ouvindo falar de Jesus sempre. Tantas pessoas têm falado de Jesus, falado do poder de Jesus, algo presencial para a vida do cristão, para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ao seu lado. O pastor Edgardo vai vir aqui à frente também, nós vamos orar, vai emprestar a bênção. Mas creia nisso, creia em Jesus, creia que Ele faz as coisas diferentes. Senhor, nós agradecemos por essa noite. Nós sabemos que a pessoa certa que merece o toque é o Senhor. Se muitas vezes nós temos tocado em tantas coisas que não é do agrado do Senhor ou não é o Senhor, que nessa hora nós pedimos perdão. Porque nós queremos que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado a Jesus. Esteja voltado em saber que o Jesus tem poder sobre as doenças. Que Jesus tem poder de cura. Ó Deus, cura, Senhor Deus, restaura nessa noite cada um de nós. Restaura a nossa alma, os nossos sentimentos. Aquilo que muitas vezes está incluso na nossa mente, ó Deus. E muitas vezes isso tem causado tanto mal para a nossa vida, para a vida do irmão ou de uma irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cura do Senhor, que o toque possa ser presencial, que isso possa não ser falado, mas que os irmãos possam testemunhar dessa noite, falar do sentido que realmente acreditou que só Jesus é que pode mudar a nossa vida, que só Jesus é aquele que nós temos que fazer a nossa força, buscarmos, rompermos as barreiras e acreditar. Não deixe que a esperança morra no coração de nenhum de nós nessa noite. Que essa esperança seja uma esperança viva, que essa esperança seja uma esperança presente, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus hoje, ontem e eterno. Ó Deus, eu agradeço, ó Deus, por essa noite estar aqui. Eu agradeço por cada irmão, por cada irmã, e que a cura, ó Deus, possa alcançar-nos, e que essa cura que nós aqui nessa noite estamos falando, possa ser essa cura que nós possamos levar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para as nossas mães, para os nossos parentes, ó Deus, e para as pessoas que estão ao nosso lado. Não nos deixe, ó Deus, desanimar nunca, ó Deus, mas que o nosso coração possa acreditar a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente receber a bênção. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque o mesmo Jesus que curou é o Jesus que permanece vivo. E foi morto, foi enterrado, mas ressuscitou e continua agindo na vida de tantas pessoas, inclusive na nossa. Muito obrigado, Deus, por tua presença aqui, na pessoa do teu Filho e também através do teu Espírito Santo.
E agora, Senhor Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito, repouse sobre a vida de cada um, fortalecendo, curando, transformando e libertando. No nome de quem nós oramos. Amém.